pedir para você se colocar em pé. Nós vamos receber o nosso pastor presidente, que já vai estar fazendo a abertura da Escola Bíblica 2026. A paz do Senhor, irmãos. Certamente vocês todos estão felizes, né? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica 2026 e esperamos que todos vocês estejam bem, presta bem atenção e aproveita a oportunidade de nós termos uma semana de aprendizagem da Palavra de Deus. Vamos colocar lá no telão o Salmo 119 e o versículo de número 105. Salmo 119 e versículo de número 105. Já está? Salmo 119, versículo 105. É o salmo que nós vamos ler nesta escola bíblica para darmos esta abertura. Está lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Vamos fazer uma oração fervorosa, animada, e que o Espírito de Deus possa operar maravilhosamente usando os nossos preletores e que nós possamos alcançarmos o benefício da parte de Deus através da aprendizagem da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te glorificamos, te agradecemos, te adoramos, te honramos por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, em escola bíblica. Senhor, que o teu Santo Espírito venha usar a cada um dos preletores de maneira veemente, meu Pai, para que o teu nome seja conhecido, seja adorado e seja glorificado. E que nós possamos sair daqui cheios do Senhor, com o maior conhecimento da palavra de Deus, o máximo possível. Continua nos abençoando e nos ajudando, e tudo possa transcorrer para a honra e glória e louvor do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com esta leitura, nós vamos dar por aberto a essa escola bíblica e nós vamos dar um glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos receber o pastor Josué, que vai estar dando a primeira aula dele nesta noite. Você quer usar o pedestal ou não? Sim. Então tá bom. Fica à vontade, sua altura certinha. Obrigado, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus é bom. Eu costumo dizer na igreja onde pastoreio que Jesus ele é lindo, que Jesus ele é cheiroso, que ele é maravilhoso, e a Bíblia diz que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele é a rosa de Saron, o perfume escolhido entre as nações. Por isso que Jesus é cheiroso, é lindo, é maravilhoso. E eu estou muito feliz. Deixa eu dizer para vocês, eu coloquei tudo num tablet bem bonitinho. Aí chegou na hora, o tablet não deu certo, eu digo, vai na moda antiga mesmo. Né, pastor? Eu vou deixar aqui do ladinho. Quero aqui externar a minha gratidão, saudando a igreja, primeiramente, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, pela primeira vez em Guarapuava. Pela primeira vez em Guarapuava, conhecendo essa igreja linda. Quando chegamos,
que nós saímos do hotel, aí viemos, demos uma perdidinha com o carro, depois voltamos para a avenida de novo. Quando saímos aqui, já demos quase aqui com a igreja. E vimos esse monumento enorme. Eu disse, mas é ali a igreja. Lindo. Quero parabenizar a igreja na pessoa do vosso pastor. E já quero saudar o pastor Antônio Domingues, também sua esposa, irmã Jusceline, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite e também pela receptividade que tivemos hoje aqui. Também louvar a Deus pela vida do pastor Gilson Feder. Acertei o nome? Deus abençoe, pastor Gilson. Também é um privilégio dizer que o material ficou lindo. Eu fiquei top nesse material aqui. Fiquei chique. Gostei demais. Saímos ontem, depois de um culto de Santa Ceia. Então, viajamos à noite para estarmos aqui, juntamente com os irmãos. E hoje está eu e minha esposa. Para quem não me conhece, sou o pastor Josué Oliveira, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, aquela cidade que foi devastada pelas enchentes, mas Deus tem cuidado de nós. Comigo minha esposa, me acompanhando, e eu também quero louvar a Deus pela vida do nobre companheiro, pastor Sandro Ros, sua muito digna esposa, irmã Elisete. Deus abençoe. Para nós é uma alegria muito grande e satisfatória estar com vocês aqui. Eu ia usar o pedestal, mas já que me senti confortável com o microfone na mão, eu quero ler para nós começarmos, antes de você tomar o seu assento, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. E o versículo de número 1. Hoje nós vamos tentar, porque me foi dado essa incumbência de ministrar o Pentateuco, e é muito top o Pentateuco, é muito lindo o Pentateuco, mas eles são divididos em 5, como a gente vai bem entender, e eu vou tentar hoje trabalhar com 2, e amanhã nós trabalhamos o livro de Levítico. Quem encontrou Gênesis 1? Está difícil, né? No princípio criou Deus os céus e terra. Deus, na tua presença estamos. E eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui, Senhor, nessa noite, juntamente com a tua amada igreja MSBN, Senhor, aqui na cidade de Guarapuava. Deus, louvar a Deus, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz, nos guardou, Senhor, no caminho. E Deus, o Senhor aqui, eu peço que o Senhor esteja conosco, tome a primazia desse ambiente. E, Paizinho querido, a honra é tua, a glória é tua. E eu peço, Pai, que o Senhor faça-nos entender tudo aquilo que o Senhor tem para que nós, Senhor, nessa noite venhamos aprender. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, as tuas bênçãos, fica conosco. Amém. E graças a Deus. Toma teu assento. Se você pegar aí o teu livro, nós vamos começar pelo... Eu fiz algumas anotações. Eu quero acompanhar aqui. Eu fiz uma introdução ao Pentateuco e a palavra Pentateuco, a tradução, todos nós sabemos que é 5 rolos. Tradução feita em grego para os primeiros livros da Bíblia. Gênesis,
Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O original na Bíblia judaica, o Pentateuco é chamado de Torá, que significa orientar ou orientação. E eu fiz parafraseei aqui, dizendo assim: é no Oriente aonde nasce o sol. E naquela época, quando alguém se perdia, ele logo dizia: fica tranquilo, porque onde nasce o sol é no Oriente, e onde se põe é no Ocidente. Então ele sabia exatamente como se guiar, ou como se orientar para seguir viagem. Então, quando se perde o rumo, a pessoa está desorientada. Essa é a etimologia de orientar. Então, o Torá, ele vem trazer a palavra orientar. A palavra Pentateuco, ela aparece na tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta feita para o conhecimento das Escrituras, para aqueles judeus que moravam no Egito no fim do século III a.C. A tradução feita a pedido por Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, que pede para trazer 72 rabinos eruditos com vasto conhecimento do Taná para fazer a tradução da Torá para o grego. A sigla ou a palavra Pentateuco, 5 rolos, quando traduzido, não poderia ou não pode ser transliteral, devido à tradução ser feita por rabinos. Cada letra da palavra Torá traz um significado profético. Os nomes originais não seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses nomes foram dados de forma lógica dos fatos e nas narrativas que cada livro trazia. Gênesis significa origem ou início, a criação. Êxodo significa saída ou partida, chamados para fora. Levítico, lei ou ofício sacerdotal levítico. E o livro de Números significa um censo ou contagem. Deuteronômio, a segunda lei. E aqui, na Torá, os 5 livros se chamam, talvez você já ouviu falar, e eu acho muito interessante, que no Torá ele se chama Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. E isso fica mais interessante ainda, porque eles formam uma palavra. Eles formam algo interessante aqui. O que eles formam? No princípio, os nomes foram chamados ao deserto pela palavra. Olha que legal isso aqui. Dá para formar uma frase. No princípio, os nomes foram chamados ao deserto pela palavra. Então, quem chamou aquele povo ao deserto, quem chamou eles para fora, foi o próprio Deus. Foi o Senhor que chamou. E é isso que o Gênesis, ou o Pentateuco, vem nos trazer. E ele vem trazer exatamente isso. Desde o chamado, a peregrinação, os patriarcas, todos eles, até a chegada do povo à terra prometida. Entender o nome Pentateuco, na tradução hebraica, traz a essência e o sentido dos primeiros 5 livros da Bíblia. Como é bom ver Deus se revelar através da sua palavra. A Torá, o livro da orientação, porque é pela palavra que somos orientados. E eu fiz aqui um adendo. Jesus disse:
passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, já foi por muitos tentado refutar a sua autoria. Muitos já tentaram refutar a autoria de Moisés, mas no próprio livro do Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 3 ao 4, encontramos a afirmação de que o autor, ou o coautor é Moisés. E eu coloquei aqui, por que coautor? Porque as palavras escritas nesse livro vinham do próprio Senhor, do próprio Deus. Porque o Pentateuco, a Torá, está nos trazendo a essência de Cristo, de alguém que é eterno, que é a própria palavra. Quando encontramos a afirmação em João capítulo de número 1, versículo de número 14, que Jesus é a própria palavra, e a Bíblia vai dizer assim: e o verbo se fez carne. A palavra. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E eu quero aqui nessa noite, aqui por alguns instantes, convidar você a louvar a essa palavra. Louvar a essa palavra. Que palavra é essa? O próprio Jesus, que é a palavra. Ele que é, aleluia. Ele que é, aleluia. Só Ele, louvamos a Ele aqui nessa noite, porque Ele é a palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela é dividida em 2 partes. Isso tudo nós sabemos. O Antigo Testamento contém 39 livros. O Novo Testamento, 27. E muitas das vezes, tem pessoas que fazem distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. E lendo muitas das vezes de forma errônea, como se o Antigo Testamento fosse desconectado do Novo. Irmão, eu já vou dar uma paradinha aqui, porque agora, essa semana que passou, eu estava andando lá em minha cidade, e tem um rapaz lá que ele criou um grupo de desigrejado. O senhor já viu um negócio desse, pastor? Criar um grupo de desigrejado. Aí eu até questionei ele, disse assim: tá, mas você já é desigrejado. Aí você agora cria um grupo e chama as pessoas para fazerem um encontro de adoração juntos. Isso aí você não é, você está querendo criar uma igreja. Ele saiu da nossa igreja e fundou um grupo de desigrejado. Eles dizem que eles são o templo, que eles são o corpo. Aí ele foi cair logo nas minhas mãos e eu disse: mas irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Não existe vida fora do corpo. Não existe. Não tem como. Quando nós encontramos, quando o apóstolo Paulo fala do corpo, e ele diz assim: poderá a mão dizer não dependo do... Poderá a cabeça dizer não dependo... Como posso? O apóstolo Paulo começa a dizer que um depende do outro, que somos todos um corpo em Cristo. Então, para nós sermos parte do corpo, presta bem atenção, nós não somos corpo. Nós fizemos parte do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aí eu até brinquei com ele, disse assim: ô querido, vou dizer um negócio para você. Se você cortar uma mão e deixar ela lá um tempo, quando você voltar, ela apodreceu. Se você cortar o pé ou a perna, quando você voltar lá, apodreceu. Mas eu já vi muita gente sem uma mão e andando tranquilo por aí. Eu já vi alguém sem a perna e andando por aí. Aí eu disse para ele: rapaz, a única mãozinha que anda por aí para cima e para baixo é a mãozinha da família Adams. E aquilo lá não é de Deus.
Então, para você fazer parte ou ser corpo, ser membro do corpo, você tem que estar fazendo parte. E Jesus disse assim, que quem não come e não bebe, não tem parte comigo. Mas sabe por que os desigrejados, e eu dei só uma pausazinha aqui, sabe por que os desigrejados, que eu queria fazer uma conexão, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eles chegam e começam a minar o irmão e dizem, o dízimo é da lei, não temos mais que dar o dízimo. E foi o que esse irmão me disse. O dízimo é do tempo da lei. Aí eu disse para ele, vem cá, meu querido, você não conhece a Bíblia. O dízimo é anterior à lei. Durante a lei. E pós-lei. Aí ele disse assim, mas Jesus nunca falou de dízimo. Eu disse, disseste bem, e às vezes que ele falou, 2 vezes que ele citou, que faz alusão ao dízimo, uma ele estava brigando com os fariseus e os hipócritas. E a segunda, ele disse para Pedro, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Aí eu disse para ele, mas sabe por quê que Jesus nunca falou de dízimo? Porque não precisava. Jesus vivia no tempo da lei. Deixa eu te provar. Lembra lá, quando Jesus curou aquele leproso? Aí Jesus disse para o leproso, ei, o leproso, vai e te apresenta ao sacerdote e oferece a sua oferta, conforme está escrito na lei de Moisés. Então Jesus estava falando, e aqui eu quero falar para você, a conexão do antigo para o novo existe e tem que existir. Sem o novo, não existe o velho, e sem o velho, para nós cristãos, não existe o novo. Então aqui uma conexão, e tem muita gente que quer separar e quer dividir o antigo do novo. Mas deixa eu dizer algo para você. Mas o Antigo Testamento, pois o Antigo e o Novo Testamento fazem conexão no propósito que Deus tem de salvação para a humanidade. O Pentateuco, a matéria que estamos estudando, nos prova que o plano de salvação fazia parte dos planos de Deus. Gênesis, o primeiro livro da criação, escrito por Moisés, ele é muito interessante. Que o autor de Gênesis, aqui o autor de Gênesis, ele não se preocupa em provar a existência de Deus. Ele já inicia aqui, como nós lemos, fazendo uma afirmação. No seu primeiro versículo, olha a afirmação dele. Que no princípio criou Deus os céus e terra. Desde o início, Gênesis vem nos confrontar com um Deus que é vivo, um Deus pessoal, um Deus que é único, que é criador, que é Senhor sobre tudo que existe. Então, desde o início, Gênesis vem nos confrontar para isso. Em Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 4, a Bíblia vai dizer assim, que fomos escolhidos por Deus,
antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos. E eu já quero liberar uma palavra para você que está aqui nessa noite na escola bíblica. Você não é obra do acaso. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Fomos escolhidos por Ele desde a fundação do mundo. E eu acho muito interessante, e eu quero aqui, porque o livro do Gênesis, ele tem 50 capítulos. O livro do Gênesis tem 50 capítulos. O capítulo de número 12 é o capítulo chave do Gênesis. E eu queria que você notasse que nós podemos fazer uma divisão do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11. O 12 é o chave. Aí depois nós pegamos do 13 ao 50. E nesta divisão do capítulo 1 ao 11, nós temos a origem daquilo que é universal. No capítulo de número 1, a Bíblia vai estar narrando 6 dias da criação. No capítulo de número 2, vai comprovar que tudo aquilo que foi escrito no primeiro, entre a formação do homem e da mulher, vem também a formação da família. O primeiro casamento. E eu já quero ler com você Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Versículo 2. Gênesis. Obrigado, meu bem. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a sua obra e de tudo que tinha feito. Quando nós lemos o capítulo de número 1, entendemos que o dia é um dia de 24 horas. Quando entendemos no capítulo de número 2, quando entramos no livro de número 2, a palavra utilizada no hebraico é Ion, referindo-se a um período de 24 horas. Representa um dia literal, ou um período de tempo. E não tem como dizer que dia que era. Porque aqui Deus estava criando um padrão de tempo. Deus cria o dia, Ion. Depois Deus cria o padrão de semana, que no hebraico é Shavua. Hoje nós temos um padrão de semana. E quantos dias nós temos na semana? 7. Isso nós podemos colocar lá já na criação de Deus. Deus criou o tempo, o espaço-tempo. Ele criou o padrão. No capítulo 2, Deus também mostra que Ele inventou o serviço. Se nós vamos ler o capítulo 2, nós vamos ver que Deus inventou o serviço, o trabalho. E sabe, tem vários textos da Bíblia que falam, né?
vai ter com a formiga, manda trabalhar, tem gente que não gosta. Meu Deus! Mas deixa eu dizer uma coisa, quem inventou o próprio trabalho foi o próprio Deus. Ele inventou o trabalho. Deus inventou o trabalho antes do pecado. O trabalho depois foi deformado por causa do pecado, vindo a existir a escravidão, vindo a existir a exploração. E nós, quando vamos olhar para o trabalho, nós vemos que tem casos que tem mulheres que ganham menos que os homens, e às vezes exercendo a mesma função, o mesmo cargo. Mas isso tudo acontece depois do pecado. No capítulo 2 também, nós encontramos a primeira aliança de Deus para com o homem. E essa aliança se chama aliança das obras. Deus está dizendo que a vida eterna, permanentemente, na presença de Deus, no jardim, dependia da obediência. E aí Deus diz assim: no dia em que comerdes, certamente morrerá. Isso aqui é a primeira aliança. Deus estava fazendo uma primeira aliança, dizendo: não coma. Vamos fazer uma aliança, Adão? Tudo que tem aí, você pode comer, vai mandar, vai fazer, vai isso, vai aquilo. Adão, tudo isso é seu. Mas desta árvore, deste fruto, não pode. Porque se você comer, certamente vai morrer. Então Deus tinha feito uma aliança com Adão. Só depois vem a formação da mulher. E aqui eu já quero fazer parafrasear aqui algo que as irmãs, quando Deus cria o homem, nós vamos entender daqui a pouquinho, Deus cria o homem do pó, da terra. E às vezes as nossas irmãs, elas fazem algumas perguntas e até nos questionam, ficam bravas conosco. Do que, pastor? Como que as irmãs vêm para o culto, soa, se enche do poder e volta para casa com o colarinho branco e o homem preto? Você já não viu um negócio desse? Colarinho, parece que tem terra, parece que tem barro no colarinho. E não parece, é literal isso. O homem foi feito do barro, foi feito do pó. Está aí, irmã. Então não brigue com seu marido quando ele chega aqui em casa com a gola preta, com a gola baia, que nem diz lá no Rio Grande. A irmã às vezes fica: você não limpou? Lava esse pescoço, homem. Você já não brigou com teu marido dizendo isso? Viu? Lava esse pescoço, homem. E aí ainda a irmã, elas querem comparar daí. Aí diz assim: não vê a mim, fui para o culto, mesmo culto que você. Voltei de volta, estou aqui, branquinho. Entenda, irmãs, de uma vez por todas, nós fomos feitos do pó.
do barro. Por isso que a nossa gola fica daquele jeito. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, viu? Aí, ó. Aleluia, o irmão está dando glória. Isso aí. Agora explicou, o irmão deu. Ó, tá ouvindo aí, meu bem? Não brigue mais comigo. Glória a Jesus. Viu? Escola bíblica é para isso, para a gente aprender. Aleluia. Então, assim, o homem foi feito do pó, do barro. E a mulher, ela foi feita, você sabe de onde? Da costela. A mulher foi feita da costela. No versículo de número 18, a Bíblia diz assim: e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu vi um pregador outro dia dizendo que Deus olhou para a terra e viu que o homem estava muito tranquilo, muito calmo, colocando o nome nos bichos. Olhou para a vaca e disse: tem cara de vaca, tu é vaca. Olhou para a galinha, cara de galinha. Olhou para o cachorro, cara de cachorro. Aí Deus disse assim: não, mas o homem está muito tranquilo. Vou colocar alguém para dar um. E aí Deus fez a mulher, tirou da costela. E às vezes a gente brinca, a gente fala isso, mas nós não vivemos sem elas, né? E ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. E nós não vivemos sem elas. Irmão, eu sou casado, vou fazer 25 anos com essa mulher, a mais bonita que está aqui hoje. Desculpa as outras. 25 anos. Pastor, meu pai era presbítero lá na Assembleia de Deus em Canela. E tinha um coralzinho infantil. O senhor se lembra quando os coral ficavam assim? Aí lá, coralzinho infantil, e eu sentado do lado dela. A professora disse assim: vocês vão fazer um dueto. E eu e ela já cantavam quando nós era pequenos, 7, 8 anos, junto. E meu pai achou coisa mais linda e disse assim: você vai casar com ela. Os pais são meio bobos, né? Lá de cima ele ficava fazendo assim para mim. Meu pai tinha um bigodão desse tamanho assim. Aí eu olhei e disse assim: e guri, o tal do piá, é bicho bobo. Na hora fiquei bravo. Eu não. Mas credo, não quero saber. Eu não. No outro dia, o coral infantil ia cantar. Lá estava o coral lá. Ela na frente esperando para mim cantar do lado dela. Mas eu estava onde? Lá no fundo. O professor dizia assim: vem aqui. Eu fazia. Passou-se o tempo. 15 anos ela fez. Irmão, ela ficou bonita, irmãos. Culto de jovens. Outra coisa que nós assembleanos tinha nessa época. Mulheres de um lado, homem do outro. Só que nós sentemos assim na mesma fileira, assim, ela para o lado de lá, eu para o lado de cá. Homens ficavam do lado direito, mulheres do lado esquerdo. Eu olhei na fileira, cutuquei meu irmão e disse assim: rapaz, não é que ela ficou bonita mesmo? Vou namorar com ela. Terminou o culto, eu fui, mas que fui quente. Cheguei e disse assim: quer namorar comigo? Ela olhou para mim: eu não. Aí bota, sabe o quê? O índio velho orar e dizer: Senhor, meu pai falou que ela ia casar comigo, então ouve a oração do meu pai. Estamos casados até hoje, temos 2 filhos lindos, graças a Deus. Vamos fazer 25 anos de casado. É só para você saber, irmãos, que a gente às vezes reclama da mulher, ou a mulher reclama de nós, mas nós não vivemos sem elas e elas não vivem sem nós.
Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos caminhando junto para o céu. Aleluia. Mas deixa eu continuar aqui. O pacto das obras, a primeira aliança, ela foi feita exclusivamente para Adão. A Eva não existia. Deus fez para Adão. Aí o diabo, depois que a Eva veio, ele sabendo disso, que a Eva não sabia de todo o tratado, que a Eva não sabia do que Deus tinha falado, o diabo veio tentar a Eva. Sabe? Que às vezes o diabo ele arma umas artimanhas que só Jesus na causa. E ele veio tentar a Eva, colocar a Eva numa situação em que colocou os dois para fora do jardim. Sabe? Eu às vezes, a gente corre às vezes, eu estava brincando aqui com os irmãos, mas sabe que às vezes a gente compara o diabo com... Eu vi um pregador comparando o diabo com um vendedor de apartamento, né? Quando você não quer comprar um apartamento, você não leva a esposa. Mas quando você está dizendo assim, mas eu vou lá só dar uma olhada, e o cara está insistindo, e você resolve de levar a esposa, e ela chega lá, e o cara entra na mente dela e diz assim, e ela gostou, acabou, meu irmão, vai comprar. Nem que faça em 200 prestações. E o diabo, sabendo disso, fez o quê? Entrou na mente da Eva. Entrou na mente da Eva. E aqui, mas Deus tinha feito uma aliança com Adão. O chamado era de Adão. Deus tinha falado para Adão. Então Adão era o responsável pela casa, Adão era o responsável pela família. O apóstolo Paulo vai se referir nisso, ele vai falar isso. O modelo de família hoje, que estão criando por aí, é um modelo absurdo. É um modelo de tudo vale, homem com homem, mulher com mulher. Não existe mais pai e mãe, estão tentando tirar o nome pai, estão tentando tirar o nome mãe. Mas Deus já tinha colocado Adão como responsável, e ali Deus tinha feito o primeiro casamento. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntora, a mulher que vai andar contigo, vai estar do teu lado. Aquela que vai andar com você. Mas hoje está uma modinha aí que tudo está certo. E graças a Deus que aqui em Guarapuava tem uma igreja que ainda não se rende para essas modinhas. Aqui em Guarapuava ainda tem uma igreja que vive a essência da palavra do Senhor. Homem foi chamado para ser homem e mulher foi chamada para ser mulher. Em nome do Senhor Jesus, não vamos deixar a modinha chegar, em nome de Jesus. Mas eu não posso me deter muito, eu nem sei como é que está o meu tempo aí, pastor. Meu Jesus. Tá bom então. Vamos lá. No capítulo 1, a criação, capítulo 2, a criação. Deus repete tudo. No capítulo 2, e eu quero ler com você aqui, versículo 7 do capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Encontrou? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes fôlego de, e o homem foi feito alma vivente. No livro de Gênesis, quando Deus cria os animais de várias espécies, Deus criou tudo só com a ordem, só com a palavra. Haja, seja feito. Deus criou tudo só com a palavra. Mas quando Deus cria o homem,
Deus cria o homem de uma forma detalhada. Deus diz assim: façamos. Olha o detalhe aqui. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. No mundo que nós estamos vivendo, tem duas linhas de pensamento. A linha do naturalismo, e a linha do criacionismo. A linha do criacionismo defende que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles foram criados e devem ser protegidos, devem ser bem tratados. Eu sou uma pessoa que gosto dos animaizinhos. Acho top ter um animalzinho. E se não tiver um animalzinho, se não puder ter um animalzinho, cuidar bem dele, então não tenha. Mas espera aí. Deus criou os animaizinhos, deve ser protegido, deve ser bem tratado. Mas o homem, e quando eu falo do homem, eu estou falando da mulher também. O homem, ele tem que ser muito mais importante do que o animal. E hoje estão invertendo valores. O homem tem que ser muito mais bem tratado do que o animal. Tem que ser diferente. O homem é importante. Sabe por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Matar um animal, um cachorro, por exemplo, é diferente de matar um homem. Vou explicar por quê. No capítulo de número 2 e versículo 7, Deus diz assim: e formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narizes, e deu a ele o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. O animal é formado de corpo e fôlego de vida. Mas o homem é feito corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aí eu quero dizer para você daqui. Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele fez o homem, alma vivente. O que quer dizer isso? E eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. O homem é alma vivente. O que quer dizer é que o homem é eterno. Que negócio é esse, pastor? Vou explicar para você. Porque a morte física não impede que o homem continue existindo. Não entendeu ainda? Eu vou explicar para você. Jesus afirma em João capítulo de número 5 e versículo de número 24, que quem ouve a sua palavra e crê em Deus, esse tem a vida eterna. E não entra em condenação, porque ele já passou da morte para a vida. Então Deus soprou em mim e Deus soprou em você. Ei, alma vivente. Então eu e você não precisamos ter medo da morte, porque
que nós teremos vida eterna com Cristo. Ó, deixa eu correr aqui. E tem uma turma dos defensores aí. Irmãos, tem um povo que só Jesus na causa. Tem uns defensores do aborto. Ó, eles usam um nome chamado pro-choice. É uma palavra em inglês para dizer que eles têm a livre escolha de opção. Fazer do seu corpo o que bem entender. E eles chamam isso de direitos humanos. Olha isso. Eles acham que pode tirar a vida. E isso nos dá uma impressão que o ser humano virou um objeto descartável. Talvez fazer um aborto para esses legalistas, esse povo que estão prevalecendo no poder, e não vamos entrar aqui no mérito de político, mas esse povo que estão prevalecendo no poder, o homem está valendo menos que um animal. Mas a Bíblia vai dizer completamente ao contrário, porque o homem, ele é a glória da coroa da criação de Cristo. O homem, ele é a coroa e a glória da criação de Cristo, de Deus. E eu estou quase encerrando o Gênesis aqui, para nós voltarmos a ler aqui. Continuamos no nosso livro. Disse o apóstolo Paulo: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Jesus feriu a serpente na cabeça, mortalmente. Isso acontece na cruz, e foi ali que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados e fez expiação por eles. Foi ali também que ele enfrentou a morte e venceu. Paulo escreveu também que Jesus, despojando os principais, as potestades, os poderes demoníacos, publicamente expôs e os desprezou, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 19, escreveu: porque como pela desobediência de só um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de uns, muitos serão justificados. Eu não tenho muito mais tempo, mas deixa eu dizer para você, o pecado entrou pelo homem, a serpente o enganou, mas lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha arquitetado o seu plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação tem um nome. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías vai dizer em Isaías, no capítulo 53, e o versículo de número 4 em diante, ele vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas feridas nós somos sarados. O pecado entrou pelo homem, e pelo homem também nós somos redimidos lá na cruz do Calvário. Então ei, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Jesus venceu os meus e os teus pecados lá na cruz do Calvário.
Meu Deus, eu disse que eu tinha dividido o livro de Gênesis em duas partes, e nós temos em três partes, que o 12 era o chave, né? Ô Jesus, 12 é o chave. O livro de Gênesis. E quando nós encontramos a Bíblia, a segunda parte do livro de Gênesis, ela vem falar do chamado de Abraão. Vem falando do chamado de Abraão, ela vem falando da sua descendência, e ela vem falando da eleição de Abraão, o início da história. E eu quero aqui, eu sei que eu devo ter agora só uns 10 minutinhos, para nós entrar no Êxodo hoje ainda. O livro do Gênesis, ele termina com a morte de José. Ele termina com a morte de José. Quando o livro do Êxodo termina, ele termina com a morte de José, e José ele faz um pedido. Ele pede que os seus ossos não sejam enterrados no Egito. E lá em Êxodo, capítulo de número 13, o versículo de número 19, nós vamos encontrar que Moisés, ele pega e sai. Quando ele sai do Egito, ele cumpre a promessa que os seus antepassados tinham prometido a José, é cumprido com Moisés. Moisés sai 400 anos depois, sai carregando os ossos de José, pastor. E levando junto os ossos de José para ser enterrado na terra prometida. Como eu não tenho mais tempo, eu quero entrar já no... E aí, assim nós entramos no Êxodo. José morre. Vem Moisés. Amanhã nós vamos ficar só no Levítico. Aí fica mais tempo, né? Aí dá para nós esmiuçar um pouco mais o Levítico. São 5 livros, o Pentateuco. Irmãos, até agora deu para entender alguma coisa? Vamos lá para o livro de Êxodo. O livro do Êxodo, pega a tua Bíblia, acompanha ele comigo. Livro do Êxodo. Que escola bíblica abençoada, hein? O livro do Êxodo ele começa assim dizendo, no versículo 1, e estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, e cada um entrou na sua casa. O total que entrou no Egito foram 70 pessoas. A família do patriarca Abraão, que nós demos uma pulada aqui, agora eu vou fazer um intervalo aqui entre um e o outro, para você entender. O profeta, quando a Bíblia está falando aqui, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, ao patriarca, que ele seria pai de uma grande nação, que eles teriam muita gente. Esses filhos, ou a descendência de Abraão,
ela entra agora no Egito com 70 pessoas. E essas pessoas, elas crescem de um jeito absurdo, de um jeito tremendo. Pensa num povo que cresceu, multiplicou dentro do Egito. Multiplicou tanto que o faraó ficou com medo e começou a perseguir, começou a escravizá-los, começou a fazer com que eles fizessem trabalhos escravos. E aquele povo, que era o povo da promessa, agora estava no Egito, trabalhando para Faraó, de um jeito terrivelmente escravizado. Mas Deus, Ele usa alguém para tirar ou para livrar o seu povo da escravidão. E esse homem que foi escolhido foi Moisés. Vamos lá. Êxodo, a palavra grega que significa marchar ou partir. O propósito de Êxodo foi Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito. E não somente libertar mediante o seu poder revelado através das 10 pragas, mas também salvar o seu povo mediante o sangue, simbolizado no Cordeiro Pascal. O nascimento de Moisés, como já falamos anteriormente, o livro relatando o grande crescimento dos hebreus no Egito, estava se cumprindo a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Mas o preço era muito grande. O número cresceu tanto que Faraó começou a temer pela sua segurança e a segurança da sua nação. Para proteger e enriquecer a sua nação, o Faraó reduziu o povo de Israel a meros escravos. Quando a estratégia de evitar o crescimento dos filhos, do crescimento dos hebreus falhou, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 21, ele decretou que todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas. E é nessa circunstância que nasceu Moisés. A sua mãe escondeu por um pequeno tempo. Não podendo mais ela, colocou num cesto betumado e colocou no rio. Sendo depois encontrado pela filha do faraó, Moisés foi um milagre de Deus. A filha de Faraó deu o nome de Moisés porque ele foi tirado das águas. Então o nome Moisés significa tirado das águas. Pelo que tudo indica, Moisés foi criado na corte egípcia, recebendo educação para a realeza. Com certeza aprendeu a ciência egípcia, o manejo de armas, a administração. Essas habilidades o capacitam para o posto de confiança e responsabilidade na administração nacional. O chamado de Moisés. Logo cedo, Moisés tentou amenizar o sofrimento de um povo, usando a sua própria estratégia, o que resultou no assassinato de um egípcio, motivo pelo qual ele fugiu para Midian. Moisés, que fora criado e educado na corte egípcia, tinha aproximadamente 40 anos de idade, quando fugiu do Egito. Mesmo com toda a educação recebida no Egito, Moisés ainda não estava preparado para liderar o povo de Deus na marcha pela libertação. Moisés agora passa aproximadamente 40 anos pastoreando ovelhas. Isso deu a Moisés a experiência que ele precisa para liderar um grande número de pessoas na marcha pelo deserto.
E nesse período, quando Moisés cuidava de ovelhas, e é nesse período que, quando Moisés cuidava de ovelhas, do seu sogro Jetro, que Deus apareceu para ele numa visão assustadora. O Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, numa sarça que ardia e não se consumia. Quando se aproximou para ver o que era aquilo, ele foi abordado por uma voz que saiu de dentro do fogo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus declara a Moisés ter ouvido o clamor da aflição do seu povo e o comissiona agora para libertar o povo O povo, de repente, Moisés se torna o pastor de ovelhas, para libertador. Nos versículos seguintes, Moisés levanta uma série de desculpas para não ir, mas Deus convenceu através de sinais que ele estava com Moisés, que era no poder dele que Moisés libertou o seu povo. O conflito com Faraó, as pragas, quando Moisés foi até Faraó e pediu para que deixasse o povo sair do Egito, recebeu um não categórico como resposta. E disse Faraó: quem é o Senhor, para que eu ouça e deixe a Israel? Conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim inicia uma grande guerra entre Faraó e Faraó, que era considerado um Deus. Eu quero encerrar agora, porque eu fiz só uma leitura agora, mas eu vou me deter aqui, e eu tenho só 5 minutos agora. E em 5 minutos eu quero encerrar isso aqui, o Êxodo. Algo muito interessante. E eu quero fazer uma alusão a Cristo. O Êxodo, capítulo de número 12. Eu gostaria que você anotasse 3 coisas bem interessantes. Capítulo 12. E eu vou encerrar aqui. Capítulo 12 do Êxodo. E seria o próximo tema aqui, que nós estamos aqui, 12, do 1, 13, 16, né? Mas eu vou ler na Bíblia. Capítulo 12, versículo 4. Diz assim: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de suas casas, conforme o número de almas, conforme comer cada um. E fareis conta para o cordeiro. O 13. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiveres, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, vamos encerrar agora. Nós falamos do Gênesis e entramos um pouquinho no Êxodo. Li quase todo ele aqui, dei uma resumida. E agora eu quero trazer para você algo muito interessante. Quando João estava batizando à beira do Jordão,
João, ele começa, a Bíblia diz que ele pregava e batizava. E as pessoas vinham até João. Mas no decorrer desses dias que João estava batizando, João começa a olhar para a multidão e ele vê que no meio da multidão tinha um jovem. E esse jovem chama a atenção de João. João já o conhecia, eram parentes. Mas João, ele pede licença para a multidão e diz: dá uma licencinha. E o povo ficou atônito olhando, e ele disse, apontando para aquele jovem, ele começa a expressar essas palavras: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João expressa essas palavras chamando Jesus de o Cordeiro. Pastor, o que tem a ver o Cordeiro que João falou lá com o Cordeiro do livro de Êxodo? Jesus também, quando estava ainda em vida, quando ele instituiu a Santa Ceia, quando ele instituiu o culto de ceia, quando ele reuniu os seus discípulos e disse: ide à cidade e preparai um lugar para que nós ceamos junto, tenhamos um dia de ceia. E Jesus, ele chamou os seus discípulos para ceiar. E algo muito interessante, quando Jesus chama aqui e se reúne com os seus discípulos, eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada e fazer uma analogia uma com a outra, uma história com a outra. Jesus, o Cordeiro Pascal, e Jesus com o Cordeiro lá do livro de Êxodo. Peraí, pastor, eu não entendi. Naqueles dias, quando Moisés chamou o povo, o último dia, era o dia que eles iam sair daquela terra, era o dia que eles iam sair do Egito. Moisés chama o povo e diz: ei, se reúnam em família. Se reúnam em família. Não entendi ainda, pastor. Por isso que quando nós nos reunimos para cear, nós nos reunimos em... Aí ele diz: reúnam-se em família. E cada um traga para si um cordeiro. Parece coincidência, não é? Família, cordeiro. Duas coisas não pode faltar aqui nessa ceia: família e cordeiro. E a terceira coisa, pastor: sangue. Reúna em família, traga o cordeiro. O cordeiro tem que ser imolado. E quando o cordeiro for imolado, pegue o sangue e passe o sangue nos umbrais das portas. Porque aonde tiver sangue, o anjo da morte vai passar. Mas todo que estiver dentro da casa, protegido pelo sangue, não morrerá. Eu vou encerrar bem agora. Oh, aleluia. Nós nessa noite estamos reunidos aqui na MSBN em família. E deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite: o Cordeiro de Deus está nesse lugar. E tem mais uma: o sangue dele também está nesse lugar. E eu vou profetizar para a tua vida aqui, para terminar a escola bíblica nessa noite. Ei, crente, você não é obra do acaso, não foi. Ei, de repente bateu o carro, você disse assim: foi obra do acaso. Ei, não foi não. Sabe o que? É o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você. É o sangue do Cordeiro. Se não fosse o sangue do Cordeiro, pastor, nós nem estaríamos aqui hoje. Mas é o sangue do Cordeiro que nos guarda, é o sangue do Cordeiro que nos livra, é o sangue do Cordeiro que nos justifica, é o sangue do Cordeiro. Fica de pé que eu vou terminar bem agora. Já vou passar para o pastor. Deixa eu encerrar aqui. Ó, o sangue do Cordeiro. E sabe o que ele falou?
Todos que vêm, trazem. Vem família. Trazem cordeiro. Tem que ter sangue. Mas ele disse mais uma coisa, pastor. Tragam consigo. Calce os seus pés. Tragam consigo a sua mochila, bagagem nas costas. Sabe por quê? Porque estaremos indo em direção a Canaã, a terra prometida. Não entendeu? Vou explicar bem agora. Se reunimos em família. O Cordeiro está aqui nessa noite. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sabe por quê? Aí ele diz: calça bem os teus pés. Coloca a mochila nas costas. Ele estava dizendo: fique preparado, porque a qualquer momento nós sairemos daqui. Eu já estou falando de arrebatamento. A qualquer momento nós estaremos saindo daqui. Essa terra não mais segurará mais os crentes aqui. Essa terra não vai mais segurar você aqui, porque nós estaremos indo em rumo às mansões celestial, a terra prometida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse primeiro período, por esse momento maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós ouvimos, e continua falando e abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Queridos, tome assento um pouquinho só, pastor Juliano, rapidinho.